Fala do Campeonato Paulista, né? Porque a CBF, vocês sabem, ela diminuiu o calendário dos estaduais, né? Que começam dia 10, 11 de janeiro e vão só até o dia 8 de março, né? São 16 datas. 11. 11 de março, né? 11 datas. Não são 16? São 11? Não, são 11. Ah, não, eram 16, Eram 16 e agora baixou, exatamente. Isso. Aliás, a federação tá brigando por uma 12ª, né? Exato. Exato. Isso vai tá brigando por uma 12ª. De algum clube que tenha classificado numa pré-Libertadores, alguma coisa assim. Porque quer fazer a final em 2 jogos, Exato, né? Mas a princípio, a previsão é que o mata-mata seja só mata. Isso. Classificou os 8. Você vai explicar aí, mas aí não tem 2 jogos, não. Então. Foi feito ontem o sorteio, né? E eles vão adotar, aliás, uma coisa importante, a partir das quartas, teremos o semiautomático também, impedimento semiautomático, isso é importante principalmente para a agilidade do jogo, né? Bom que é um caminho também, sem volta, Lima, né? E estava previsto só para semifinal, a partir da semifinal e final. Aí ontem mesmo o presidente Reinaldo falou que já quer colocar nas quartas de final. Bom, então é o seguinte, né? Colocaram potes. É um esquema mais ou menos com a Champions League, né? Então, eles colocaram potes lá, né? Os adversários do pote jogam entre si. No caso, eles puseram um pote com os grandes, né? Para preservarem os clássicos, né? Então, nós teremos todos os clássicos na primeira fase. Depois pela classificação, né, Lima? Isso. Pela classificação depois foram pegando os outros potes. Isso. Né? Então, são 8 jogos na primeira fase, né? Foram sorteando, então tem lá cada clube grande, cada clube tem o seu calendário de jogos, são diferentes, quem tá no YouTube tá ali, tá vendo, a gente já vai cantar para quem estiver no rádio, né? Vamos ali dos clubes grandes apenas. Isso. E depois desses 8, depois que jogarem esse calendário, os 8 melhores nos pontos corridos, né? Independentemente de grupo, farão ali as quartas de final, semifinal e final, tá? Então, bom, é o seguinte, você que tá aí no FM, a gente vai ter que ir para um rápido break comercial e a gente já volta para você continuar acompanhando o Campeonato Paulista. Cola com a gente. Vem pro youtube.com/energia97 para você não perder nada. Mas a gente volta para falar também ainda mais do Campeonato Paulista para você que nos acompanha no rádio. Segura aí, o break é rapidinho. Vamos lá. Vamos lá! Agora foi. Agora foi. Não é que ele fala, vamos lá. delay, mas foi. Pois é. Então é o seguinte, gente. Depois que fizeram o sorteio dos jogos, ficou assim, o Santos vai jogar nessa fase de primeira, né? Que é a fase de liga, como eles falam, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, né? Todos os grandes vão se enfrentar. E aí teve o sorteio. Então no sorteio o Santos vai pegar Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. São jogos do Santos nessa fase. Eles fizeram o sorteio assim. Você enfrenta todo mundo do seu pote. E aí 2 times do pote B, 2 times do pote C e 1 time do pote D. O pote D assim. São os 2 últimos do campeonato que não foram rebaixados e os 2 que subiram, perfeito, né? Que são os mais fracos na teoria, né? Então o Santos pega esses times aí. O Palmeiras vai pegar, além dos 3 grandes, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo. O São Paulo pega os grandes, além de Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera, que é um dos caçulas. O Corinthians pega Santos, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano, que é outro caçula. E a Portuguesa pega o Velo Clube, Guarani, Ponte Preta, Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Primavera e Capivariano. Então, claro, né, cada clube tem sua particularidade, mas os principais aí são esses jogos dos grandes de São Paulo. E aí, depois que fizerem esses confrontos, pontos corridos, os 8 primeiros farão cruzamento. É o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 6º, contra o 7º, e assim, né? Vai. Isso. Isso corrige, né, Danilão, aquela questão de muita reclamação nos anos anteriores. Como você enfrentava os adversários de outros grupos, acontecia de um grupo pontuar muito mais que outro. E às vezes a campanha do terceiro colocado que ficava fora do mata-mata era muito superior, às vezes até do primeiro colocado de outro grupo. Né? Exatamente. Então isso acontecia, né, muito e agora não vai acontecer. Nessa temporada de 2026 não vai acontecer. Eles garantiram todos os clássicos, inclusive o derby campineiro, né? Teremos Guarani e Ponte Preta, tá garantido. O fato é que o que vai ser muito importante nesses confrontos são os mandos de campo, né? Porque o São Paulo, por exemplo, pega o Mirassol. Se esse jogo for lá no Maião, fica mais complicado ainda.
Então, os mandos E nos de clássicos, campo, e nos clássicos, né? também. Quem que vai ter o mando em quais Exato. jogos, né? Por exemplo, o grupo do São Paulo vai, vamos imaginar que vai mal contra Santos, Palmeiras e Corinthians. Mesmo jogando em casa, ou algum jogo ou outro. Se pegar um Mirassol fora de casa, pode se complicar. Então, os times grandes aí não terão vida fácil com esse formato novo do Paulistão. Concordo. Então é esse o calendário, né, e o regulamento que mudou em relação aos outros anos. E o rebaixamento, se tem aquela classificação geral, né, no final da Os primeira pontos fase, corridos. os 2 piores vão para a Série A2 de 2027. Vai ser simples, curto e grosso. Não vai ter nenhum campeonato ali, um torneio em confidência, um torneio Copa Paulista. O campeonato do interior vai continuar ou não? Que eram os times do interior que nos classificavam para as quartas e tal. Pelo menos aqui não tem nada dizendo aqui na notícia da federação. Só os últimos dois últimos colocados ao final da primeira fase serão rebaixados ao Paulistão da Série A2 de 2027. Eu acompanhei também ontem, né, o sorteio, e foi interessante porque o congresso técnico foi realizado antes do sorteio. Então, Por isso da demora, né? Por isso da demora. Atrasou mais de 1h30 pro início que estava previsto ali para as 8 horas. Foi começar só depois das 9h30. Mas as equipes, os dirigentes estavam reunidos, acho que na Federação Paulista, chegaram de vans ali, depois foram chegando aos pouquinhos. Caramba, estilosos, né? Todos de vans? De vans. Com as vans ali foram chegando. Tem gente que precisa de van, né? Tô de van. Exato, de van. Mas aí... Nenhum de All-Star não, né? Não tinha nenhum de All-Star, tinha de van só. Mas atrasou bastante o início do sorteio e tal, mas todo mundo conseguiu, depois de sorteado, depois de acontecido, entender. Tá Tamo todo de mundo volta. Vai lá, Voltamos então no FM, estamos explicando aqui. Danilão, fale de novo para quem tá no rádio, como é que vai funcionar o regulamento do Campeonato Paulista. Vamos lá, então as equipes foram divididas em 4 potes, né? Então no primeiro pote a gente tinha os 4 grandes, né? O Palmeiras, São Paulo, Corinthians e o Santos. No segundo pote, mais 4 equipes. E aí como é que foi a dinâmica, né? Todo mundo do grupo A, do pote 1, vai enfrentar 2 times do pote B, 2 times do pote C e 1 time do pote D, que são os 2 piores colocados na última competição e os 2 times que subiram. E aí, feito isso, foram divididos aí os grupos que vocês vão se enfrentar. Então a gente acabou de falar aqui, para quem estava no YouTube, os confrontos. Você vai querer repetir, Lima? Não, é só dizendo que no pote 1 estão os grandes, então eles preservaram os clássicos, para não ter chance de não ter clássico. Todos os clássicos serão disputados, então Além os grandes vão desses, se enfrentar. Guarani e Ponte Preta também vão se enfrentar. Então esse clássico de Campinas também foi mantido. E eu acompanhei depois as entrevistas dos dirigentes ali fora, já nos backdrops, ali dando entrevista para a imprensa, e todos eles concordaram que gostaram do formato, que aceitaram com bons olhos, assim, que vai ser muito disputado mesmo, e que está muito igual, não tem nenhum grupo da morte, sabe aquele negócio? Sim. O mais difícil, não. Tá muito bem dividido. Mas todos estão difíceis, porque Todos estão difíceis. porque antes, assim, não tinha essa quantidade de jogos complicados, todos os clássicos, por exemplo. Sim. O do Santos ali, teve um comentário aqui, ó, o Toguro, ele disse, vixe, Santos tá lascado. O Santos tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novo Horizontino, Guarani, e aí tem os 2 mais babinha ali, que é o Velo, em tese, e o Noroeste. O Noroeste em Bauru não é tão fácil, Então, não. mas tava Exato. todo mundo assim, né, Rani? Porque é o São Paulo também. Mirassol, os grandes, Mirassol, São Sim. Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. Exato, por isso que tá bem disputado. E o que vai ser preponderante, que eu tava falando com o Ranieri aqui antes, são os mandos de campo que vão ser definidos ainda. Então aí que pode complicar alguns times. Por exemplo, se o São Paulo for jogar contra o Mirassol lá no Maião, jogo mais complicado. Então o São Paulo teria que garantir os pontos aqui jogando no Morumbis. Mesma coisa vale para o Santos. Se for jogar lá em Novo Horizonte, é mais difícil. Então esses confrontos ainda não foram definidos, as datas ainda não, a CBF não soltou a tabela, deve fazer acho que entre esse final do ano agora, não sei, para poder os clubes se prepararem. E os clubes, todo mundo gostou do formato, todo mundo aceitou muito bem o formato dessa nova competição. Só para esclarecer quem está no rádio, cada clube então tem a sua tabela, lembrando que os grandes vão se enfrentar, né? E aí depois que jogarem nos seus grupos, vai ser o sistema de pontos corridos. Então, os 8 primeiros vão passar adiante, com o primeiro enfrentando o 8º, o segundo enfrentando o 7º e assim por diante. Um jogo único nas quartas, jogo único na semi e, por enquanto, jogo único em final.
por exemplo, o Brasileirão de 2002, se eu não me engano, que é aquele que o Santos ele é campeão, era nessa pegada mais ou menos, porque o Santos classifica em 8º, né? E o São Paulo era o primeiro. Era o primeiro e o Santos vai ganhando, né? Tem o Robinho, o Diego, companhia limitada, e aí vai lá e conquista o título de 2002. O Alexandre Lemos Mendes, ele diz aqui, obrigado por colocar a minha Portuguesa como time grande, ó. Colocamos Aí, ó. aqui, ó. Mas inclusive, nessas entrevistas, né, todos eles comentaram. O Belmonte foi lá falar. Primeiro, o Casares passou antes, só para falar sobre o Oscar. O Barros também comentou com a imprensa. O Fabinho Soldado também conversou com a imprensa. A única equipe que acabou o sorteio e foi embora, não conversou com ninguém da imprensa, foram os dirigentes do Santos. Eles não passaram ali pela zona mista para conversar com os repórteres de nenhuma emissora. Marcelo Teixeira e companheiros desceram a serra, foram embora, não quiseram conversar com ninguém ali. Boa. Bom, é o seguinte, né? Vamos... E aqui então, só um último destaque, viu, Lima, antes de você passar. O Lincoln Balbino, ele fala aqui, ó, não esqueçam que a Ponte Preta ganhou a Série C e o São Bernardo subiu para a Série B do Brasileirão. Grupo complicado do São Paulo. São Paulo, se o Silvio puder voltar só um segundinho mesmo, Silvio, o Esgris tem razão. Eu acho que talvez o São Paulo tenha pego mais difícil. Acho que foi. Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. Primavera, em tese, é o confronto mais fácil, mas imprevisível também, né? São Paulo foi prejudicado. Mais ou menos isso, né, Belmonte? Mas assim, o Campeonato Paulista Boca de farofa. tem quase todo mundo com divisão nacional. Você não tem só um ou outro. No Capivariano não tem série no Campeonato Nacional. Primavera, a Portuguesa não sei se vai estar agora na Série D. Série D. Então, cara, quase todo mundo está em alguma série importante do Campeonato Brasileiro. Isso mostra o equilíbrio do campeonato. E tem o Novo Horizontino que está com os grandes com chances, de subir. Mas tá com aquele troféu do tricampeonato de quase que tá ali, viu? Mas tem O Novo chance. Horizontino é o eterno quinto colocado, né, da Série B. E por outro lado tem o Santos, que pode cair, né? Que pode... Exato. E que tem um problemaço pro Paulista, porque tava todo mundo ali conversando com a imprensa e perguntando sobre o planejamento pro Campeonato Paulista e tal. O Santos é um time que é difícil se planejar agora, porque não se sabe o que vai acontecer no final do ano. Se o Santos cai para a segunda divisão, vai ter uma mudança completamente no elenco ali, tem que baixar a folha salarial. Então, realmente, acho que eles fugiram da imprensa ali, porque não tinha muito o que falar.